sobre diluição. Vamos lá? Então, dilui-se 100 ml de solução. Vamos lembrar qual é a fórmula de diluição? Diluição é a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Ok? Ele fala, dilui-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro. Ao volume final, olha, o volume final ele está dando que é 150 ml. Como a concentração está em gramas por litro, você pode colocar esse volume em litros. Opa, divide por 1000, vai ser 0,15 litros. A concentração final, ele disse a concentração igual a, aqui ó, dilui-se 100 ml, quer dizer, você tem 100 ml. Esse é o início. 100 ml transformando em litros, 0,1 litros. Aí ele fala de sódio de concentração igual. A concentração inicial era 15 gramas por litro. 15 gramas por litro. Ok. Qual será a nova concentração? Então ele não tem essa concentração final. Opa, então agora você vai 0,1 vezes 15, 0,1 vezes 15, 1,5 é igual, aqui é CF vezes 0,15, é 0,15 C, concentração final. Agora passa dividindo, concentração final é igual a 1,5 dividido para 0,15. Que dá igual a concentração final a 10 gramas por litro. Opa, toda diluição, quando você dilui, o que acontece? Olha o que acontece com a concentração, ela diminui. Você aumenta o volume, mas você diminui a concentração. Aumenta o volume, diminui a concentração. É inversamente proporcional. Você aumenta o volume, mas você diminui a concentração. Valeu? Vamos lá, molequinhas, mais uma questão de diluição. Lembra qual é a fórmula? Ó, aqui ele vai falar de concentração molar. Então, a concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Opa, vamos lá. Dilui-se 200 ml. Opa, então você tem 200 ml. Vamos transformar ele em litros, porque a concentração está em mol por litro. Então, se é 200, é 0,2 litros de solução de 5 mol por litro de ácido sulfúrico, H2SO4. Então, qual é a concentração inicial? Era 5 mol por litro. Ok, vezes aqui. Agora, vamos lá. Qual será a concentração em mol por litro final? Então, você não tem essa concentração final. E ele falou que ele vai diluir até chegar a 250 ml. Divide por 1000, que vai dar 0,25 litros. Opa, 5 vezes 0,2. 1, né? Aqui é 1. Aqui é 0,25 mF. Concentração final é igual a 1 dividido para 0,25. Que é 4 mol por litro. Olha o que aconteceu. A concentração antes era 5 mol por litro. Como ele diluiu, ó, passou de 200 para 250 ml, aumentou o volume, mas diminuiu a concentração. Valeu?
Vamos lá, molequinhas, vamos reagir. Mais uma questãozinha aqui. Calcule o volume de água que deve ser adicionado a 200 ml de uma solução a 0,1 mol por litro de H2SO4, ácido sulfúrico, para torná-lo 0,01 mol por litro. Isso é uma questão de diluição. Ele está querendo, olha só, quanto de volume eu tenho que colocar a esses 200 ml. Tem essa concentração, mas olha o que ele está querendo fazer. Ele está querendo diminuir a concentração. Então ele quer aumentar o volume, mas diminuir a concentração. Ele quer diluir. Qual é a fórmula? Concentração molar inicial vezes o volume inicial. Isso é igual a concentração molar final vezes o volume final. Vamos ver o que a gente tem? Calcule o volume de água que deve ser adicionado em 200 ml de solução. Então, a minha solução tem quantos? Tem 200 ml. 200 ml, 0,2 litros. Qual concentração? Essa concentração ela tem 0,1. Ok? Ela tem 0,1 de H2SO4. Para torná-lo, a concentração final que eu quero que ela tenha é de 0,01 mol. Qual é esse volume final? Ok, presta atenção aí o que a gente vai achar. A gente vai achar o volume final. Vamos lá. 0,1 vezes 0,2. 0,1 vezes 0,2. 0,02 é igual a V volume final 0,01. Agora a gente passa dividindo para 0,01, que dá 2. Então o que eu fiz? Passei dividindo. Então o volume final é igual a 0,02 dividido para 0,01. Isso aqui deu o volume final de 2 litros. Agora repare, o que ele perguntou? Você achou o volume final, mas o que ele perguntou? Calcule o volume de água que deve ser adicionado. Quanto? Ele não perguntou qual é o meu volume final, quanto eu preciso adicionar. Você concorda que já tinha 200 ml? Olha, se o volume final é de 2 litros, e no início eu tinha 0,2 litros, menos 0,2 litros, você concorda que quanto eu tenho que adicionar é de 1,8 litros, 1.800 ml. Então foi isso que ele adicionou. Ele ficou com o volume final de 2 litros. Mas a pergunta aqui é quanto eu adicionei? Se no final ele ficou com 2 litros e ele já tinha 200 ml, que é 0,2 litros, então ele adicionou quanto? 1,8 litros. Valeu? Vamos lá, molequinha, vamos reagir. Outra questãozinha de diluição. Olha lá. Lembra? Tá mol por litro, então é diluição de concentração molar. Então, concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual a concentração molar final vezes o volume final. Ok. Na preparação de 500 ml de uma solução, então ele quer preparar 500 ml de solução. Ele quer preparar 0,5 litros. Ok? Então dividir isso aí por 1.000, 0,5 litros. De uma solução aquosa de H2SO4, ácido sulfúrico, de concentração de 3 mols. Então veja, a concentração dessa solução que ele quer preparar é de 3 mols por litro. Ok. A partir, então, de uma solução que ele tem, a partir de uma solução de concentração de 15 mols. 15 mols é a concentração inicial, que é a partir dela. Ok. Ele pergunta, deve-se diluir o seguinte
volume da solução. Qual é o volume que ele tinha inicial, que ele foi diluir para chegar nesse volume aqui? Então, uma coisa é certa, ó, toda diluição, a concentração diminui, tá vendo que ela diminuiu? Só que o volume aumenta. Esse valor aqui é menor do que esse aqui, tenha certeza. Vamos lá? Então, volume aqui, ó, 15 V é igual a 3 vezes 0,5, 1,5. Passa dividindo, então, V é igual a 1,5 dividido para 15. 1,5 dividido para 15. Volume inicial é de 0,1 litros, 100 ml. Tá vendo? Então aumentou o volume, mas diminui a concentração. Valeu? Vamos lá, molequinhas, vamos reagir uma questãozinha aqui de mistura de soluções. Então vamos lá. Ó, eu tenho um volume, então eu tenho uma solução que ela tem, ó, essa solução ela tem 0,75 litros e a concentração dela é de 2 mols por litro. Foi misturada a uma outra solução. Essa outra solução, 0,5 litros, que tem uma concentração de 3 mols por litro. Ok? E ele pergunta, calcula a concentração final. Aqui tem duas formas de você resolver. Ok? A primeira forma é você vai somar os volumes. Ok? Então você sabe que o volume final aqui é o volume da primeira solução e da segunda. Então 0,5 mais 0,75. Então o volume final aqui 1,25 litros. Esse é o volume final. Somei as duas. Ok? Agora, e a concentração final? Opa, a primeira coisa aqui é o seguinte, ó. Concentração é igual o número de mols dividido pelo volume. Eu vou substituir em cada um. Ó, por exemplo, aqui eu tenho 2 mols por litro é igual. Qual é o volume dessa solução? 0,75 litros. Qual é o número de mols? Aí eu vou achar o número de mols dela. Ok? Então, multiplicando cruzado. Então aqui fica 1 vezes N é N. 2 vezes 75, 1,5, ó, eu vou cortar L com L, vai sair mol, 1,5 mol. Então eu achei que essa primeira aqui, então, ó, eu já tenho aqui para somar 1,5 mol. Vamos fazer a segunda, que é essa aqui? Vamos lá, substituindo. Ó, a concentração é 3 mol por litro. Número de mols eu não sei. Qual é o volume? 0,5. Ó, 1 vezes N, N. Agora multiplica assim, ó, 3 vezes 0,5. 1,5 também. Então, 1,5 mol, porque você vai cortar o L com L, vai sair mol. Soma as duas. 1,5 com 1,5 é 3. Então, você tem aqui que o número de mols final é de 3 mols. Agora você pega e vai ver a concentração final. Ó, a concentração molar final é igual ao número de mols final, que é 3 mol, e o volume final, que é 1,25. Pega lá, 3 dividido para 1,25. Concentração final é igual a 2,4 mol por litro. Uma outra forma de você fazer é assim, ó. Você vai pegar a concentração inicial mais volume
e de 1, não, aqui, concentração de 1, volume de 1, mais concentração do 2, mais volume do 2, isso é igual à concentração do 3, que é a final, mais o volume do 3. Qual é o do 1? Você tem, qual é do 1? É 2. Qual é o volume do 1? 0,75. Mais do 2 é 3. Volume do 2, 0,5. Igual. Qual é a concentração final do 3? Você não tem. Ok? Você tem quem? O volume final. Você tem o volume final, que é só somar esses dois aqui, ó. Soma esses dois, que você vai ter o volume final. Ok? Você vai achar o volume final. Ok? Beleza? Então, uma outra forma de você fazer, tá? Ó, se você soma aqui, vai dar 1,25, não foi? Aqui que a gente somou os dois volumes, 1,25. Então você só precisa achar a concentração final. Multiplica aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes 0,75 dá 1,5, não dá? Mais 3 vezes 0,5, 1,5 é igual. Aqui dá 1,25 M. Soma esses dois, que dá 3, ok? E passa dividindo. Fica. Então, como é que fica? Fica 3, concentração final é igual a 3 dividido para 1,25. 3 dividido para 1,25 é igual a 2,4, do jeito que a gente achou. Então, é uma outra forma. M final é igual a 2,4 mols por litro. Então, uma outra forma de você achar, então tem esses dois jeitos de você fazer a questão. Valeu? Então vamos lá, molequinhas, vamos reagir. Mais uma questãozinha aqui de mistura de diluição, ok? Então vamos lá. 500 ml de uma solução a 1 mol por litro de H2SO4, ácido sulfúrico, e 1.500 ml de outra solução de 2 mols por litro. Então ele tem uma solução que tem esse volume e essa concentração. Ele vai juntar com esse volume e essa concentração. Foram misturados o volume final, completando 2,5 ml pela adição de água. Então, além de misturar, ele adicionou. Por quê? Se eu pegar 500 ml mais 1.500 ml, dá 2.000 ml. Só que ele foi lá e disse que eles foram misturados e o volume final foi completado até chegar a 2.500. Poxa, se as duas misturadas chegou a 2, ele completou com 500 ml de adição de água. Então houve uma diluição e uma mistura e uma diluição. Ok? Então vamos lá. Qual é a concentração final? Gente, se você, no vídeo passado, eu mostrei duas formas de fazer. Agora eu vou na mais fácil. Olha lá. Ó, a concentração de 1 mais o volume de 1 mais a concentração de 2 mais o volume de 2, isso é igual à concentração de 3 mais o volume de 3, ok? Tá, repare aqui, qual é a concentração da primeira? 0,5 litros, porque está em 500 ml, transforma para litros. Qual é a concentração inicial? 1. Aí mais
Qual é a concentração de 2? 2 mols. Qual é o volume de 2? 1.500 litros é 1,5 litros. Isso é igual. Ele está te perguntando qual é a concentração final. Então você não tem esse N3. E qual é o volume final, gente? O volume final seria eu somar 0,5 com 1,5, daria 2 litros. Só que ele falou que foi adicionado água completando 2.500 ml, que é 2,5 litros. Qual é a concentração? Resolve. 1 vezes 0,5 é 0,5, mais 2 vezes 1,5 é 3, igual M vezes é 2,5 M. Opa, aqui dá 3,5 igual a 2,5, concentração de 3. Passa dividindo agora, vai ficar concentração final de 3 é igual a 3,5 dividido para 2,5. N3, que a concentração final é 3,5 dividido para 2,5. Dá 1,4 mols por litro. Ok? Então é só uma questãozinha de mistura e distribuição ao mesmo tempo. Valeu!